Bom, pessoal, como eu falei, é, a gente vai responder aqui umas questões que foram de edições passadas do SSA 2, certo? Das últimas 3 edições, ou seja, da edição 2023, 22 e 21, certo? E aí separei algumas questões de matemática dessas provas e a gente vai responder aqui algumas, certo? Espero que vocês tenham acertado. Se não, fiquem atentos aqui aos detalhes, certo? As dicas. E aí quem puder também divulgar essa resolução e a prova, né? Que ainda tem um tempinho aí antes da prova desse ano, fiquem à vontade, tá certo? Vamos lá. Essa primeira questão aqui é uma questão clássica de volume, certo? E nesse caso aqui é um volume de uma pirâmide, beleza? Então vamos ler o enunciado. Uma caixa d'água de uma grande indústria tem o formato da figura abaixo. Uma pirâmide quadrangular regular invertida, com a aresta da base e altura medindo respectivamente 6 e 9 metros. Ou seja, a aresta da base é 6 metros e a altura da pirâmide é 9 metros. Se ela está completamente vazia, quanto tempo levará uma torneira com vazão de 9 litros por minuto para enchê-la totalmente? Ou seja, a gente tem que chegar no tempo em que essa caixa d'água nesse formato, a partir do momento que ela está vazia e que essa torneira é aberta com uma vazão constante, né? Uma vazão de 90 litros por minuto, quanto tempo levará para que essa caixa d'água encha por completo, certo? Então, primeiro a gente precisa saber quanto de água, né? Qual é a capacidade que esse tanque ele tem, certo? Então, como é que a gente calcula isso? A gente basta fazermos calcularmos o volume da pirâmide, certo? Como é que a gente calcula o volume de uma pirâmide? É calculando a área da base vezes a altura dividido por 3. Essa aqui é a fórmula para calcular o volume de uma pirâmide. Então, tudo vai depender, né? Para calcular o volume vai depender do polígono que forma a base da pirâmide, né? Como a gente tem uma pirâmide invertida, onde a base ela é retangular, né? É um quadrado regular. Então, a gente tem que o volume dessa pirâmide aqui é a área da base, que é um quadrado, que é 6 vezes 6, né? 6 vezes 6. Base vezes altura em relação à área da base. Ou seja, o volume vai ser 6 vezes 6 vezes a altura, que é 9, dividido por 3. Aqui a gente pode simplificar o 6 com 3, que aí seria 6 dividido para 3 é 2, né? Então, 2 vezes 6 dá 12. E 12 vezes 9 dá 108. Então, o volume dessa nossa pirâmide é 108 metros cúbicos. Beleza, a gente já sabe qual é a capacidade da pirâmide aqui, né? O volume dela. Mas aí, como a gente está falando de caixa d'água, a gente tem que transformar metros cúbicos, né, em litros. E aí a gente tem que lembrar da seguinte relação, ó, que 1000 litros equivale a 1 metro cúbico. Então a pergunta que se faz é quantos litros a gente tem em 108 metros cúbicos. E aqui é uma regrinha simples, né? Uma regra de 3 simples. E a gente calcula aqui, ó, a gente tem que 108 metros cúbicos é 108 vezes 1000, ou seja, 108 mil litros, certo? Então, essa pirâmide aqui, ela tem uma capacidade ela suporta 108 mil litros, né? Então, quanto tempo levará para que essa caixa d'água, tendo essa capacidade, encha? A gente tem que pensar o seguinte, né? Se a vazão da torre vai encher essa caixa d'água é de 90 litros por minuto, então a gente divide os 108 mil litros por 90, certo? Porque a gente vai perceber quantos minutos levará para que esses 108 mil litros seja enchido, né? Para que se encha 108 mil litros. A partir do momento que a gente sabe que a cada minuto a gente tem 90 litros enchido por essa torneira, certo? Aqui a gente pode
cortar um zero com outro zero e dividir agora o que sobrou ali, né? O 1 aqui, ó, a gente não pode dividir por 9, certo? Então, a gente pega o 10. 10 dividido para 9 é 1, né? E 1 vezes 9 dá 9. E para 10, resta 1. Não dá para dividir para 9, a gente baixa o 8, certo? E agora, quanto vezes 9 é 18? 12, certo? Ou melhor, 2, né? E 2 vezes 9 dá 18, resta 0. Se restou 0 e aqui a gente ainda tem 2 zeros, a gente baixa os 2 zeros. Ou seja, a gente tem 1.200 minutos que essa caixa levará para encher. Mas as alternativas ali apresentadas estão em horas. Então, a gente agora tem que fazer uma outra conversão de minutos para horas. E aí a gente pode fazer, uma das maneiras que a gente pode fazer aqui é a seguinte. Quantas horas eu tenho 1.200 minutos? É só eu lembrar da relação que para 60 minutos eu tenho 1 hora. Então aqui, ó, é multiplicação cruzada. Eu vou colocar aqui em cima, ó, sabendo que o x, a quantidade de horas que eu tenho em 1.200 minutos, fazendo ali é 1.200 dividido para 60. Cortando 0 com 0, eu tenho que x é igual a 120 dividido para 6, são 20, ou seja, 20 horas. A alternativa dessa questão é a letra D. Essa segunda questão diz o seguinte: um suco é preparado com 3 ingredientes, respeitando uma rigorosa proporção, 5 partes de leite, 1 parte de açúcar e 3 partes da polpa da fruta. Ou seja, o volume de suco é constituído por partes diretamente proporcionais a 5, 1 e 3 de leite, açúcar e polpa da fruta, respectivamente. Uma lanchonete dispõe de 3 tipos de copos para servir esse suco. Todos os copos têm a forma de um cilindro reto. As medidas desses cilindros estão na tabela a seguir. O gerente aprovou a compra de 10 litros de leite. 10 litros de leite. 10 litros de leite é uma informação bastante importante aqui, certo? E decidiu avaliar o número máximo de copos de suco do tipo B. Então, a gente vai ter que analisar em cima desse tipo de copo aqui. E aí, analisando os copos de suco do tipo B, para avaliar o número máximo, né, que é possível produzir com esses copos, com aquela quantidade de leite que foi aprovado, né? Então, após alguns cálculos, ele obteve corretamente este valor. Considere π 22/7. A pergunta é: qual foi o valor obtido pelo gerente? Primeiro a gente tem que observar o seguinte: aqui a gente está com a questão de grandezas diretamente proporcionais, certo? Então, a gente tem um volume, e esse volume ele é constituído de 9 partes. Vamos lá, dessas 9 partes, 5 é de leite, uma parte desse volume será de açúcar e 3 partes é de polpa da fruta. Então, o total de partes aqui, ó, total de partes é 9, certo? Então é o seguinte: se 5 partes são de leite, né? Vamos considerar que desse volume a gente tem então 5 litros. Então, se a gente considerar que 5 litros são 5 litros de 9 litros, a gente tem o seguinte, ó, que a partir do momento que se quer obter o volume agora de 10 litros, a gente tem que considerar um aumento diretamente proporcional das outras quantidades também. Ou seja, se aqui vai para 10 litros, né, o leite, que era 5 aqui, ó, o leite que era 5 litros passou para 10 litros, ou seja, multiplicou por 2. Então, todas as outras grandezas também multiplicará por 2, porque são grandezas diretamente proporcionais. Então, 1 vezes 2 dá 2. 3 vezes 2 dá 6. Então, agora a gente tem um total de 18 partes, certo? Ou seja, considerando aqui um volume de 18 litros, beleza? Então, a gente quer agora um total de 18 litros e dessa quantidade de 18 litros, quantos copos poderão encher com essa quantidade de suco, né? E a gente tem o seguinte: se o copo ele tem um formato cilíndrico, o cilíndrico reto, ele tem esse formato aqui,
certo? Mais ou menos esse formato aí. Onde, pelo enunciado aqui, suas grandezas são respectivamente, né? O diâmetro 6 e a altura 14. Aqui do diâmetro, a gente tem que o raio é a metade do diâmetro, né? Considerando o diâmetro Dzão, D dividido por 2, né? Então é 6 dividido por 2, que é igual a 3. 3 é o tamanho do raio, né? Desse cilindro aqui, desse copo que a gente está considerando. E a altura é 14, certo? Então, o volume do nosso cilindro, né, do nosso copo, vai ser calculado pela seguinte forma. πr ao quadrado, que é a área de um círculo, certo? Vezes a altura. Então, a gente tem que o volume do copo vai ser o π, que a questão deu como 22 sobre 7, multiplicado por r ao quadrado, r é o raio, e a gente calculou que é 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 14. Esse 14 dá para simplificar por 7, que dá 2. Então, fica 22 vezes 3 ao quadrado, que é 9, vezes 2, certo? Que é 2. Então, o volume do copo é igual a 22 vezes 18, que dá 396 centímetros cúbicos, certo? Então, a gente tem que pensar o seguinte. Aqui a gente tem o total do volume que a gente quer de suco e quanto cabe em um copo. E aí, nesse total do volume de suco que a gente vai ter, dá para encher quantos copos? O detalhe aqui é o seguinte, a gente tem duas unidades de medidas que a gente tem que converter uma delas para se tornar a outra, certo? Ou seja, a gente pode passar de litros para centímetros cúbicos ou de centímetros cúbicos para litros. Vamos pensar o seguinte, vamos passar de litros para centímetros cúbicos, certo? E aí a gente calcula tendo as duas medidas na mesma unidade, certo? Aqui a gente tem o metro cúbico equivale a 1000 litros, certo? Então, quantos metros cúbicos eu vou ter em 18 litros? Eu vou apagar essa parte aqui. Aqui é uma multiplicação cruzada. A gente tem que x vai ser igual a 18 dividido por 1000, certo? Só que aqui vai estar em metros cúbicos. Então, como é que a gente ainda não está em centímetros cúbicos, né? Em centímetros cúbicos. Como é que a gente passa de metros cúbicos para centímetros? A gente vai ter que recorrer à tabelinha de conversão, que é importante que vocês lembrem, que vocês saibam. E aí, vamos colocar os submúltiplos da unidade de comprimento, né? A unidade padrão a gente tem 1 metro. A próxima é o decímetro, certo? Depois do decímetro a gente tem finalmente o centímetro e depois tem o milímetro. Mas a gente quer passar de metro para centímetro. De metro, e aqui a gente está falando de cúbico, né? A gente está falando de volume. Então, de metro cúbico para decímetro cúbico, a gente tem que multiplicar por 1000, certo? E de decímetro cúbico para centímetro cúbico, a gente também tem que multiplicar por 1000. Ou seja, quando a gente passa diretamente de metro para centímetro cúbico, a gente tem que multiplicar por 1 milhão, certo? 1 milhão. A gente tem que multiplicar por 1 milhão. E aí, só uma dicasinha aqui para vocês. Aqui a gente está falando de volume, né? Então, a gente multiplica de unidade em unidade 1000. Se fosse em relação à área, né? Onde a unidade ali seria metro ao quadrado, centímetro ao quadrado, de unidade em unidade a gente multiplicaria por 100. E se fosse comprimento, né? A gente estaria falando de metro, decímetro, centímetro. Então, a gente, de unidade em unidade, a gente estaria multiplicando por 10, né? De metro para decímetro seria vezes 10. De decímetro para centímetro, vezes 10. Se fosse de metro para centímetro, seria 1000, certo? Diretamente de metro para centímetro. Agora, como a gente está falando de metro cúbico para centímetro cúbico, a gente vai multiplicar por 1000 e depois por mais 1000, ou seja, a gente multiplica por 1 milhão. Então, aqui, para passar para centímetro, deixa eu apagar aqui, a gente tem que multiplicar por 1 milhão. Corta esses 0 aqui, aqui faltou um outro 0. Então, a gente tem que x, né, a quantidade em centímetros cúbicos é 18.000 centímetros cúbicos, ok? Já que a gente tem as duas medidas na mesma unidade, basta dividirmos esse 18.000 por 396, certo? Só dá para dividir 1.800. Então, para agilizar aqui o nosso cálculo,
a gente arredonda esses 396 para 400. Então, quanto vezes 400 a gente chega em 1.800? 4, né? Porque 4 vezes 400 dá 1.600. Se fosse 5 vezes 400 já seria 2.000, já passaria de 1.800. Então, 4 vezes 396 dá 1.584. Subtraindo de 1.800, a gente tem 216. Baixa esse zero aqui. Agora sim a gente tem vezes 5, certo? Então, aqui restaria algum valor, certo? Mas como a gente já chegou nesse resultado, que bate exatamente com a letra D, a gente já marca, não precisa continuar. E observem que como o primeiro algarismo aqui foi 4, só poderia ser ou a letra D ou a letra E, né? Que o primeiro algarismo aqui, ó, da dezena é 4. As outras alternativas não tem. E por que a gente marcou agora aqui, tem o 5 nas unidades e não o 6? Porque é só arredondar, como a gente fez anteriormente, de 396 para 400. 5 vezes 400 dá 2.000, né? E aqui no resto a gente tem 2.160. Se fosse 6 vezes 400, já daria 2.400, que passaria dos 2.160. Então só pode ser vezes 5. E que para ganhar tempo a gente já para por aqui, não precisa continuar. Alternativa a letra D. Questão 3 fala o seguinte: um tanque de água em formato de paralelepípedo retangular reto, que possui 4 metros de comprimento, 1,5 metro de largura e 3 metros de profundidade, contém 12.000 litros. Após 3 dias de uso intenso, o volume de água caiu para 9.000 litros. É correto afirmar que, nesses 3 dias de uso, a altura do nível da água sofreu uma redução de... E aí? Isso aqui é para fechar o nosso... as nossas questões aí que trata de geometria espacial, certo? Geometria espacial, cálculo de volume e tal. Então vamos finalizar com essa questãozinha aí. A gente tem o seguinte: a gente tem um paralelepípedo, né, um tanque de água no formato de um paralelepípedo, que é mais ou menos esse aí, retangular reto, ou seja, ele não tem inclinação, esse é reto, seus ângulos são retos. E é retangular porque é um paralelepípedo onde a sua base, né, tem o formato de um retângulo. Possui 4 metros de comprimento, que é essa medida aqui, 1,5 metro de largura, então aqui tem 1,5 metro, e 3 metros de profundidade. 3 metros de profundidade. E esse tanque ele tem 12.000 litros, certo? Contém 12.000 litros. Após 3 dias de uso intenso, o volume de água caiu para 9.000 litros. Então, pense no seguinte: se a gente calcular o volume desse tanque, né, com essas medidas aí, provavelmente a gente iria imaginar que esse volume já daria os 12.000 litros, né? Poderíamos fazer isso, mas é o seguinte: a altura dele, a profundidade dele é 3 metros, mas não quer dizer que ele está topado, né? A única informação relevante que a gente tem aí é que o tanque está com 12.000 litros de água, certo? Então, qual é a altura inicial que esse tanque está, né, que a água chega, a que altura essa água chega, ele estando com 12.000 litros? O volume de um paralelepípedo é dado pela base, a área da base, né, que no caso aqui é o comprimento vezes a largura vezes a altura, né? Só que a altura é o que a gente quer descobrir. Então, ó, o comprimento é 4 e a largura é 1,5 vezes a altura, certo? Isso aqui ele já disse que é 12 litros, certo? E aí lembrando o seguinte: se eu tenho 12.000 litros, lembra que cada 1.000 litros eu tenho 1 metro cúbico. Então, se eu tenho 12.000, eu vou ter 12 metros cúbicos. E ali, ó, outra informação relevante é que em 3 dias reduziu para 9.000 litros. Então, de 12.000 foi para 9.000 litros, o que equivale a 9 metros cúbicos, certo? A pergunta é: a redução nesses 3 dias da altura foi de quanto? Então, vamos descobrir a altura quando o tanque estava com 12.000 litros, certo? Calculando aqui, ó, continuando aqui, a gente tem que 4 vezes 1,5 é 6, vezes H é igual a 12. Então, H é igual a 12 dividido por 6. Logo, o H é 2 metros. A gente já descobriu que, mesmo que a profundidade do tanque seja de 3 metros, essa é a profundidade dele. Mas a altura com um tanque com 12.000 litros é 2 metros. Ele só está com 12
só está com 2 metros, ou seja, seria mais ou menos aqui, ó. Aqui é que estaria cheio, certo? Essa parte aqui não estaria totalmente cheio. Então, com 3 dias, ó, ele diminuiu para 9.000 litros. Ele baixou mais. Então, a altura que estava aqui, em 2 metros, veio para cá. Quantos metros, né? Quantos metros agora a altura vai ter 3 dias depois? Vamos calcular, certo? A gente vai fazer da mesma maneira aqui, ó. Essa parte aqui, o comprimento e a largura vai se manter, né? Só que aqui, ó, eu tenho uma redução de litros, né? Foi para 9 metros cúbicos. Então, 4 vezes 1,5 é 6. 6H sobre 9. Então, a altura é 9 sobre 6. Se eu dividir aqui por 3 e aqui por 3, eu tenho que a altura vai ser 3 sobre 2. A altura 3 sobre 2 é a mesma coisa que 1,5 metros cúbicos. Então, a redução de 2 metros para 1,5 foi de uma redução de 0,5 metros, que é igual a 50 centímetros. Questão 4. Leia o seguinte texto. Trecho do roteiro do filme Vingadores Guerra Infinita. Tentando recuperar a compostura, o Doutor Estranho falou ao grupo. Eu avancei no tempo para ver futuros alternativos, para ver todos os resultados possíveis do conflito que nos aguarda. Quantos você viu? 14.605, Strange respondeu. Tony, com medo de perguntar, falou a única coisa que se passou na mente de todos os outros. Em quantos deles nós vencemos? Strange levou bastante tempo para responder. Entre todos os futuros vistos pelo Doutor Estranho, a probabilidade de que eles tenham vencido em algum deles é um número em notação científica compreendido entre... Vamos lá. Essa aqui é uma questão de probabilidade, certo? Junto com notação científica. Então, são dois assuntos que é bastante comum cair no SSA 2 e que é importante que vocês saibam, certo? Pelo menos o básico desses dois assuntos. Vamos lembrar aqui a definição de probabilidade. P de E seria a probabilidade de um evento ocorrer. Ela é dada por um número, né? A probabilidade de um evento ocorrer é um número dado por uma razão, ou seja, é uma fração entre o número de elementos desse evento sobre o número de elementos do espaço amostral, onde o evento é um subconjunto do espaço amostral. E o espaço amostral são todos os possíveis resultados de um experimento, certo? O espaço amostral, lembrando, certo? O espaço amostral são todos os possíveis resultados de ocorrer, de acontecer num dado experimento. O evento é um subconjunto desse espaço amostral. E quando a gente fala de probabilidade, a definição de probabilidade, a gente tem uma razão entre o número de elementos do evento, né, do subconjunto, sobre o número de elementos do espaço amostral. E agora a gente está falando de número, de quantidade. Enquanto o espaço amostral é um conjunto e evento é um conjunto, número de elementos é uma quantidade. Isso aqui a gente pode denotar de uma outra forma menos formal, que é uma razão entre o número, a quantidade favorável de um determinado experimento sobre a quantidade possível, ou seja, o que a gente quer sobre a quantidade possível que pode ocorrer. Então, ó, a probabilidade de os Vingadores ganharem nessa situação aqui, nesse contexto, é de quanto? Quantos casos são favoráveis para que eles ganhem, que eles vão ganhar, certo? Segundo o Dr. Strange, é de 1. Né? Então, os casos favoráveis, o número de elementos do evento é 1. Sobre quanto? Vamos lá. A quantidade possível, o número de elementos possíveis. É esse aqui, né? 14.605. Como é que a gente escreve isso? 14.605. Essa aqui é a probabilidade. Só que aí a questão pede em notação científica. E aí a gente tem que perceber algumas coisas aqui. Vamos lá. Para a gente colocar esse número 1 sobre 14.605 em notação científica, primeiro a gente tem que perceber o seguinte. Onde esses 14 milhões aqui, qual o intervalo que ele está compreendido, certo? Só esses 14 milhões aqui, em qual intervalo está compreendido. Vamos lá, é só perceber que a gente está falando da dezena de milhões. Então, se é dezenas de milhões, 14 milhões é maior do que 10 milhões, certo? Isso aqui é igual a 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elevado a 7, né, que é a quantidade de zeros.
E o 14 milhões, como a gente está nas dezenas de milhões, ele é menor do que 100 milhões, certo? Ou seja, um zero a mais. Então, se 10 milhões é 10 elevado a 7, 100 milhões é 10 elevado a 8. Então, 14 milhões e 605 está entre essas duas potências aí, certo? Aqui a gente já poderia marcar, ó, que a única que aparece essas potências é a letra C, né? 10 elevado a menos 8 e 10 elevado a menos 7. Mas vamos perceber, só para fechar a questão, é que a gente tem 10 elevado a 8 e 1 sobre 10 elevado a 7. Esse é o intervalo que essa probabilidade aqui está compreendida, certo? E esse intervalo ele pode ser reescrito da seguinte maneira. Esse 10 elevado a 8 ele pode vir ficar aqui com 1, né? Ele pode sair do denominador e ir para o numerador. Como é que faz isso? Mudando o sinal. Se aqui está positivo, ele vai ficar no numerador negativo. A mesma coisa é o 10 elevado a 7. Se aqui está positivo, né? O sinal do 7, a gente bota lá com o numerador, trocando o sinal do expoente, ok? Então, ó, é por isso que realmente a gente chegou na letra C. Questão 5. Lançaram-se simultaneamente dois dados honestos e iguais. Cada dado possui seis faces, cada uma delas com um número de 1 a 6. Qual a probabilidade de o produto entre os números das faces voltadas para cima ser ímpar? Então vamos lá, mais uma questão clássica de probabilidade, né? Lança-se dois dados e nesse caso aqui vai perceber não necessariamente as faces que vão ser voltadas para cima, e sim o produto entre esses números que vão ficar para cima, que vão ficar nessas faces voltadas para cima, e observar esses números e o produto entre eles, e além disso, que esse produto seja ímpar, né? Então, uma das formas que a gente pode aqui responder é da seguinte maneira. A gente pode colocar o espaço amostral, todos os produtos possíveis, certo? A gente pode ter 1 vezes 1, que é 1, pode ter 1 vezes 2, que é 2, 1 vezes 3, que é 3, 4, né, que é 1 vezes 4, vezes 5 e 1 vezes 6. Ao mesmo tempo, a gente pode ter 2 vezes 1, 2 vezes 1, que é 2, 2 vezes 2, que é 4, 2 vezes 3, 6, 8, 10 e 12. O 3 vezes 1 a gente pode ter, que é 3, né? 3 vezes 2 é 6, 9, 12, 15 e 18. O 4 é 4 vezes 1, 4 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5 e vezes 6. O 5, a gente tem esses possíveis produtos aqui, né? 20, 25 e 30, que é 5 vezes 6. Por último, é o 6 vezes 1, 6 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5 e vezes 6. Se a gente for contar aqui a quantidade de elementos, é 6 vezes 6, ou seja, o número do espaço amostral é igual a 36, 6 vezes 6, beleza? E a quantidade de elementos que a gente quer favoráveis são os ímpares, ou seja, 1, 3, 5. Aqui a gente tem 3 ímpares. Nesse caso aqui a gente não tem nenhum ímpar. Nesse caso aqui também. Aqui também não. Aqui a gente tem o 5, o 15 e o 25. Ou seja, o número de elementos do evento, né, é igual a 6. Então, relembrando, a probabilidade de um evento ocorrer é o número de casos favoráveis, ou seja, o número de elementos do evento sobre o número do espaço amostral, ou seja, a quantidade de objetos de elementos possíveis, né?
Então, a probabilidade do evento ocorrer é o N de E, que é 6 sobre 36. Isso aqui é dividido para 6. Ó, tá faltando aqui, né? Tá faltando esse, aqui e aqui. Isso. Então, aqui é 9. 9 dividido para 9 é igual a 1. E 36 dividido para 9 é igual a 4. 1 dividido para 4, vamos lá. 1 dividido para 4 é igual a 0,25. Isso aqui, e 0,25 é igual a 25%. E aqui, ó, já bateu na letra C, 25%. Ok?